Tite, bom dia, Ricardo Lai, Fox Sports. Vou fazer pergunta em relação a... Levanta o braço, que senão eu fico aqui é o fundo aqui. É bem centralizado aqui. O Flamengo ele vem tendo um desempenho bastante acima dos demais times brasileiros, né? A gente viu isso na última quarta-feira. Você acredita que a seleção brasileira pode atingir um nível de desempenho que vem tendo o Flamengo, por exemplo, que há um debate muito grande, até brincadeiras, né, em relação o Flamengo hoje encararia a seleção brasileira nessas brincadeiras que fazem. É possível atingir esse nível, a seleção brasileira, o mesmo nível do Flamengo, e se o Flamengo vem te encantando assim o futebol apresentado? A oportunidade que tu me dá de parabenizar ao Flamengo pela grande campanha, pelo grande futebol. A oportunidade de parabenizar o Jorge Jesus pelo trabalho que vem desenvolvendo. E é muito difícil tu vir de um outro país, vir para um país diferente, tu ter a naturalidade do desempenho, do desenvolvimento todo. Então, sim, fica o reconhecimento. É um momento mágico. É um momento mágico que tu vê a torcida e a gente anda na rua ou vai ao estádio, o quanto o Maracanã ele ferve, a atmosfera fica forte, os atletas de alto nível. Então, essa relação toda de conjunto que acaba se fortalecendo e fazendo a campanha que tem e o que está fazendo o Flamengo. Então, merece sim, tem o reconhecimento, tem os meus parabéns e curtam. Isso é um momento muito especial, muito bonito, né? Dessa atmosfera, desse momento importante que o clube, esse momento mágico que o clube está vivendo, tem aí meu reconhecimento e meu parabéns. Não dá para comparar a etapa, senão fica uma situação um pouco, digamos assim, existe muito... Aqui a gente vai fazer uma entrevista coletiva que as situações e as respostas são mais superficiais. Se tu quer desenvolver todo, por exemplo, uma abordagem, o que a seleção tem, quanto tempo ela tem, que atletas ela busca, a realidade de equipe são situações diferentes, são momentos de competições diferentes, mas dá para ter dá para ter um debate legal onde tiver a possibilidade de aprofundar mais detalhes específicos, como eu coloquei agora para ti, de continuidade, de contratação. Ixi, aí tem uma série de variáveis nela. Momentos de um, momentos de outro, aí tem uma série de variáveis. Bom dia, Rodrigo Matos, do UOL. A pergunta é para o Juninho. Na última coletiva Rodrigo, a gente... Eu não estou te vendo. Aqui. Te vi. Aqui no meio. Então, na última coletiva você tinha dito que para o ano que vem a gente teria resolvido essa questão das datas FIFA, né? E aí saiu o calendário, a Copa América está no meio do Campeonato Brasileiro, né? A Copa América tem... efetivamente é uma data FIFA, né? Tanto que os clubes são obrigados a ceder os jogadores. Eu queria saber o que aconteceu nesse meio do caminho, digamos assim, que não sei se foi um desencontro de informações, enfim, que efetivamente a gente vai voltar a ter esse problema, porque tem 9 datas do Brasileiro ano que vem, no meio da Copa América, 9 ou 10, né? Obrigado. Rodrigo, datas FIFA é diferente de Copa América. O que eu disse é que a seleção brasileira, nas datas FIFA, não iria coincidir com os campeonatos nacionais, né? E eu repito, a Copa América ela foi feita pela Conmebol posterior ao planejamento nosso aqui de calendário. E então, nas datas FIFA, sim que nós cumprimos aquilo que eu falei na última convocação. Aqui na frente, Tite, mesa toda, bom dia. Para vocês, Rodrigo Viga, da Jovem Pan e da Reuters. Desculpa, Tite, insistir um pouco na questão que levantou o Lai, mas eu tenho certeza que você é um observador e um estudioso do futebol, não à toa que chegou onde chegou, que é o topo de um técnico que é chegar ao comando da seleção brasileira. Mas o que esse Flamengo, que vem cantando todo mundo, te inspira e te faz repensar aquilo que deve ser aplicado em termos de futebol e dentro também da seleção brasileira? O Flamengo, através de um técnico estrangeiro, muitos dizem até que havia uma certa resistência com relação a nomes estrangeiros quando vem aqui para o Brasil, conseguiu introduzir uma filosofia de trabalho que a gente vinha vendo poucas vezes aqui no futebol nacional.
Então, eu queria saber até que ponto esse Flamengo pode ser um inspirador, um motivador e também fomentar algum tipo de reflexão da sua parte para que seja aplicado na seleção brasileira. Tipo, marcação alta, que você já vai falando há muito tempo, mas é uma marcação alta que joga com 30, 40 metros de espaço de campo, que agride o adversário, como se não tivesse um próximo jogo, uma próxima partida, mesmo fazendo 2, 3, 4-0. Isso que eu queria saber de você. Obrigado. É muito profunda a pergunta e a gente entra em detalhes táticos muito abrangentes. Eu vou te dar alguns números que eles mostram. Primeiro, tu colocou, sim, do aspecto equilibrado que a equipe do Flamengo tem, em termos criativos, sólidos, né? E de buscar. Eu acho que eu vi o Júnior comentando um pouquinho que ela está num processo de evolução e de, daqui a pouco, conquistas importantes que ela tenha no que foi reconhecido. Aí eu te trago o modelo da seleção, e comparar me parece um pouquinho injusto o momento, né? Tu pega um momento aí, quebra o tornozelo do cara. Tu pega o Flamengo, né? Dino? No melhor momento da fase direita, tu pega a seleção, quando ela não teve, com 4 jogos, ela teve uma derrota e 3 empates. É um pouquinho injusto agora de comparar. Vamos comparar como ideias. Vamos traduzir como ideias. O que a seleção brasileira tem em 23 jogos oficiais? O que ela tem? Ela tem mais de 550 passes trocados. Então, é um futebol que ele premia a qualidade técnica e a criação que o Flamengo tem. São parecidos? São. O sistema do Flamengo é de 4-4-2, com 2 articuladores do lado e 2 atacantes. Então, aí as mecânicas, as transições, elas são rápidas, são construídas, número de oportunidades criado, número de finalizações tidas. Aí tu vai dando números para traduzir ideias. Das 23 oficiais, nós ganhamos 17. Nós perdemos um jogo contra a Bélgica, dos oficiais. A gente tem média de 2,3 gols por jogo. E às vezes a gente se esquece disso. Então, agora que está no momento difícil, eu estou recordando. A pergunta está me oportunizando a recordar, sim. Porque essa é a referência de uma ideia de futebol. E agora é um momento também de momentos de oscilação de performance que não tem me agradado, volto a dizer. Os resultados também não. Mas para te construir equipes com essa força de enfrentamento. E eu estou falando de uma história dentro da própria seleção, não vou trazer dentro do próprio clube, da minha história em relação ao clube. Mas ela tem mostras. Ela perdeu 1, ganhou 17 de 23, com média de 2,3, trocando 550 passes mais e 60% de posse de bola. Então tem uma ideia montada ali. O que ela é similar ao Flamengo? Bom, não sei. Aí vocês têm uma condição de comparar ou de buscar. E dar a própria sequência, deixar uma etapa de trabalho se consolidar e se construir toda. Ela se faz tal qual a seleção, tal qual o próprio Flamengo. Bom dia, Tite. Clara Mello, do Esporte Interativo. Vi. Ontem o Felipe Luiz deu uma entrevista pra gente e ele falou que, na opinião dele, se você quisesse convocar 10, 15 jogadores do Flamengo, por exemplo, você deveria poder, porque o campeonato deveria parar. E que isso é ruim para o clube, para a seleção não poder convocar jogadores aqui do Brasil. Queria saber se você ficou sabendo dessa declaração, como chegou até você, qual a sua opinião sobre isso? Tem uma relação muito como eu tenho mantido, de transparência com os atletas. E naquele parabenizar o Flamengo, eu tenho o Diego, que já trabalhou conosco dentro da própria seleção. Rafinha da mesma forma, Rodrigo Caio da mesma forma, Felipe Luiz da mesma forma. Arão também, Diego também, Bruno Henrique também, Gabigol também. Bruno Henrique eu coloquei. Então, tem todos os atletas que tá aí, fica externado o grande momento deles para eles curtirem, porque são momentos únicos e especiais. E aí tu vai entrar em calendário que a coisa já está... A gente não pode bater numa situação que ela já está dita, já está colocada, da inviabilidade de uma situação e outra. Vou até fazer uma inconfidência. Essa eu vou abrir. O cara passou ali, eu estava andando, ele passou assim, Tite, gostou? Primeiro eu falei para ele, parabéns, o torcedor do Flamengo. E andando, eu e a minha esposa, ele olhou para mim assim, gostou, né? Parabéns. Diz ele assim, convoca os caras do Flamengo, olha o Gerson, né? Ele se convoca.
Aí eu olhei para ele e falei, eu não. Digo, depois vocês vão me pegar. Aí ele olhou para mim e disse assim, é verdade. Então, eu estou falando mais um dos que eu gostaria de convocar.